Manchas da pele, o que realmente funciona. E nós já estamos entrando no nosso módulo 2. Vamos ver quais são os fatores que influenciam na produção de melanina. Porque você já aprendeu como é que ela é sintetizada, você já sabe os tipos de melanina e já sabe até para que é que ela serve, né? Vamos ver agora os fatores que influenciam a sua síntese, a sua produção. Saber essa aula, conhecer bem essa matéria, prestar atenção nesse módulo ajudará muito a você a escolher futuramente, nos módulos mais avançados, os ingredientes corretos para clarear com efetividade as manchas escuras. Vamos lá. Fatores que influenciam a produção de melanina. Primeiro lugar, enzimas e proteínas biodisponíveis. O que é uma substância biodisponível? Uma substância biodisponível é uma substância que está lá onde ela tem que estar. Então, por exemplo, quando a tirosinase está biodisponível, ou seja, quando ela está onde ela tem que estar, ela vai converter a tirosina em melanina. Oxida aquela tirosina que você já viu, que é branquinha, em melanina. E aí a melanina marrom ou vai ser vermelha. Vamos estudar direitinho essas proteínas biodisponíveis que influenciam a produção do pigmento melânico. Enzimas e proteínas biodisponíveis. Enzimas envolvidas na síntese de melanina. Já vimos uma, a própria tirosinase. Proteínas que são necessárias para a formação do melanossoma. Então, o melanossoma é um corpúsculo, é um corpo. Ele possui um envoltório proteico. Ele necessita de proteínas para ser formado. E proteínas necessárias para a distribuição dessa melanina. Ou seja, uma vez que a melanina é injetada por citofagocitose ou por simples liberação, também precisaremos de proteínas. Muitos genes estão envolvidos na regulação da pigmentação. Alterações nesses genes causam distúrbios pigmentares. Por quê? Porque se eu altero os genes, eu vou ter alteração na tirosinase, eu vou ter alteração nas proteínas que formam os melanossomas e vou ter alteração também nas proteínas que fazem a injeção da melanina para fora do melanócito. Agora, o que altera gene? O que é que altera gene? O que altera gene? É mutação. Mutação. Qual é a causa número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 20, número 30, número 50 de mutações de genes na pele? É sol. Sol. Então você toma sol, o sol que você toma, que você tomou desde que você nasceu até hoje, até porque mesmo hoje em dia, você estando adulto, você ainda não usa protetores solares adequados. A gente pode fazer um curso de fotoproteção posteriormente. Então este sol, esta radiação vai fazendo mutação nesses genes. O gene mutado causa um grande distúrbio na produção de melanina. Mancha, tá bom? Mancha de difícil tratamento ou câncer de pele. Tudo bem? Próximo fator. Radiação ultravioleta. Tá aí, é a dita cuja que faz mutação nos genes. Aqui só para a gente se situar, a radiação UVB ela é sempre mais superficial, mas não vai achando que a UVB é boazinha não, porque você vê a UVA ali do lado, penetrando profundamente, né, indo até a derme, né, e a UVB à sua esquerda indo somente até a epiderme, mas lembre-se que os melanócitos estão na epiderme, ok? Eu quero até deixar claro uma coisa aqui. Antigamente, se eu fosse ministrar esse curso 20 anos atrás, ou até talvez quando você tenha feito faculdade, não sei a idade que você tem, a gente aprendia, ou eu teria que ensinar o seguinte, que o UVB queimaria a pele, no sentido de fazer eritema, deixar a pele avermelhada, e o UVA é que levaria à produção de melanina. Errado. Isso está errado.
os dois tipos de radiação, UVA e UVB. Põe na tela de novo. Já tem aqui um outro slide para você, ó. O UVA e o UVB, ambos os raios levam à produção de melanina. Ambos os raios solares, UVA e UVB, estimulam a produção de melanina. O VC não, olha lá o VC. O VC é barrado pela camada de ozônio. Então, radiação ultravioleta é uma radiação emitida pelo Sol, ela não é ionizante e tem um comprimento de onda que varia de 100 nanômetros. 100 nanômetros você está no UVC, né? 290 nanômetros você começa o UVB. Então, de 290, que é o que nos interessa, a 400 nanômetros de comprimento. O UVA corresponde a mais ou menos 95% de toda a radiação ultravioleta que chega aqui na superfície do nosso planeta. O UVA está compreendido entre 320 e 400 nanômetros. Ele é menos energético, mas ele penetra muito mais profundamente. Tem baixo potencial de causar eritema, porque é menos energético, mas penetra profundamente, atingindo até a derme. E é sim indutor do bronzeamento por ação oxidativa. Inclusive, essa ação oxidativa, geração de radicais livres do raio UVA, causa mutação em genes, você já viu a mutação, câncer de pele, rugas e envelhecimento, tá bom? O UVA, ele penetra tanto que ele atravessa até o vidro do carro, vidro da janela, janela da casa da gente, do escritório, não importa. Ele atravessa quase tudo. Vamos ver o UVB. O UVB corresponde a apenas 5% do total da radiação ultravioleta que atinge a superfície da pele. Ele está compresso aí entre 290 e 320 nanômetros. Então é um comprimento de onda mais curto. Consequentemente, ele é mais energético. Por isso que ele faz eritema. Ele queima, ele deixa a pele vermelha, destrói células. Intensamente absorvido pela epiderme. Também induz ao bronzeamento da pele. E a exposição excessiva causa danos imediatos e eritematosos. Ficou claro isso? O UVA, comprimento mais longo, penetra mais, mas tem baixa energia. Destrói a pele, lesa os nossos genes, nosso DNA, por geração de radicais livres. Oxida a pele também. Melanina, oxidação, melanina, radical livre. Tá? UVB, penetra menos. Então, comprimento de onda menor, penetra menos. Só que é mais energético. Então, ele lesa a pele por outros mecanismos. Mecanismo inflamatório, por exemplo. Tá bom? Também leva ao bronzeamento, também leva à formação de mancha. E o principal dano dele, que a gente percebe rapidamente, é o eritema, é a queimadura solar. Agora, dá uma olhada no nosso relógio de radiação ultravioleta e você vai ver o seguinte, que a radiação ultravioleta, como a gente fala, o VA e o UVB, ela está presente praticamente o dia todo. Quando você vai lá em 8 horas da manhã, veja lá, 8 horas da manhã, aí passa o reloginho e vai até 5 horas da tarde. Você vê que tem radiação ultravioleta? Tem. Agora, por que a gente está na cor vermelha lá entre 11 horas e 1 hora, 2 da tarde? Porque é lá que eu tenho mais UVB. Então, aquela radiação que queima, que faz eritema na pele, é a que faz inclusive a vitamina D na nossa pele, está mais presente perto da hora do almoço. Porém, o UVA, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, já tem. E o UVA vai até 4 horas, 5 horas da tarde. A radiação ultravioleta danifica DNA dos nossos queratinócitos. DNA, componente dos nossos genes, ativa a proteína P53. Quando o DNA é danificado, o nosso corpo entende esse dano e o nosso corpo começa a ativar mecanismos de defesa que poderão levar a célula à apoptose ou não. Um desses mecanismos é a ativação da proteína P53. Quando eu tenho bastante proteína P53, eu estimulo a atividade de uma outra proteína, de um gene, que é uma proteína, que se chama PONC, tá?
PONC é pró-opio-melanocortina. Para facilitar a nossa aula, eu vou falar PONC. Então, vamos fazer um resumo aqui, ó. Radiação danifica DNA. A minha bolinha vermelha vai me ajudando aí, hein? Radiação danifica DNA do queratinócito, da célula da pele. Aquela célula toda lesada, tá? Toda sofrida, ela vendo que o seu DNA está danificado, ativa uma proteína, a proteína P53. É uma proteína que vai decidir se aquela célula vai viver ou morrer. Essa proteína P53 aumenta a atividade de um gene, o gene PONC, pró-opio-melanocortina. Então vai estimular a produção de melanina, ó, melanocortina. Olha lá embaixo, o PONC, tá? Essa proteína, essa melanocortina, ela é quebrada, ela é clivada e dá origem a três, né? Hormônios peptídicos. Olha que interessante. A beta-endorfina, que está lá à nossa extrema direita, que não influencia muito na mancha da pele, mas as duas primeiras que estão à esquerda, dá até medo de olhar, pessoal. Hormônio estimulador de melanócitos, o alfa-MSH, o hormônio melanócito estimulante. Ó, o nome já diz, hormônio melanócito estimulante. E lá no meio, ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, que também é o hormônio do estresse. Ambos esses da esquerda, tanto o alfa-MSH quanto o ACTH, envolvidos na formação de mancha, envolvidos na produção da melanina. Põe um resumo aí. Hormônio estimulador de melanócito, alfa-MSH. Hormônio adrenocorticotrófico, que está expresso na pele, mas também é o hormônio do estresse. Ambos são chamados de melanocortina. Por que melanocortinas? Porque possuem capacidade de estimular a produção de melanina. Veja como isso ocorre. As melanocortinas ligam-se a um receptor de melanocortina 1 na membrana do melanócito. O nome desse receptor é MC1R. O MC1R é um receptor acoplado a uma proteína chamada proteína G dos melanócitos. E a ativação desse receptor resulta na ativação dos níveis, no aumento, né, na elevação dos níveis de AMP cíclico. Tá difícil, é bioquímica, né? Mas precisa. Veja só, AMP cíclico. Quando eu falo em AMP cíclico, né? A gente até lembra de aula de celulite, né? Para queimar gordura tem que aumentar a AMP. Mais ou menos. Veja só, quando a gente aumenta a AMP cíclico, a gente faz nossa célula trabalhar mais. Sempre que eu aumento a AMP cíclico, a gente né? Dá aquele tchum e você trabalha mais, tá bom? Então, o que acontece quando você aumenta a AMP cíclico dentro de um melanócito? O que acontece quando você aumenta a AMP cíclico dentro de um melanócito? O melanócito vai trabalhar mais, tá bom? Se eu tô meio cansadão, hoje eu falo assim, ó, hoje é dia de ir pra academia, mas eu tô cansadão. O que eu tenho que fazer para eu ter pique de ir para academia? Eu tenho que tomar alguma coisa, eu tomo aqueles energéticos, né? Que aumentam o AMP cíclico do Maurício inteiro. E eu falo assim, vamos malhar, vamos para academia. A energia voltou. E vou lá e faço esteira, faço isso, faço muito mais exercício, ok? O que acontece quando você aumenta o AMP cíclico de um melanócito? O melanócito fala assim, vamos trabalhar, vamos malhar, vamos nessa. E o que o melanócito faz quando ele trabalha? Faz melanina, tá bom? Ficou claro, né? Continuando. O AMP cíclico ativa uma... Agora que eu tô sério. O AMP cíclico ativa uma cascata que converte a tirosina em melanina. Então, olha só. Quanto mais AMP cíclico, mais o meu melanócito vai converter aquela nossa tirosina, que era branquinha, em melanina, que é marrom. E o esquema mostra isso. Olha, o receptor, o MCR1, acoplado à proteína G, faz com que a gente converta, a gente não, o melanócito, né?
converta ATP em AMP cíclico. Tá vendo o quadradinho na bolinha amarela? ATP em AMP cíclico. A adenilciclase é a enzima que facilita toda essa reação. Vamos para o mundo real, vamos para o mundo das manchas. Então vamos lá. À esquerda da sua tela você tem um queratinócito. O queratinócito é uma célula inocente da sua pele. A princípio ele não tem nada a ver com a mancha. Na direita o melanócito está em cinza. Ele é o culpado da mancha. Então o queratinócito está recebendo radiação ultravioleta. Tá vendo? A radiação está chegando, danificando o DNA. Ativamos a proteína P53. Quando você ativa a P53, você ativa, libera, produz PONC, proópio-melanocortina. Melanocortina, dá até medo de falar essa palavra. Alfa-MSH, melanócito estimulante, e ACTH. Ambos se ligam ao MC1R, ou MCR1. E aí você aumenta a AMP cíclico, aumentando a AMP cíclico, o melanócito trabalha mais. E aquela tirosina que você tinha, que era branquinha, se transforma em melanina. O pessoal já da produção já está até circulando a palavra melanina com um círculo vermelho para que o aluno não tenha dúvida. Mais AMP cíclico, mais melanina. Veja esse estudo científico. Esse estudo científico, ele mediu, ele estabeleceu a importância da P53 no processo de formação das proópio-melanocortinas, da PONC. Então veja só, sem radiação solar, são aquelas duas colunas, sem radiação solar, tá? Sem radiação solar, você não teve expressão da PONC, não teve formação da PONC, nem na célula com atividade de P53, nem na célula sem atividade de P53. 3 horas de radiação solar. Nas células com atividade de P53, muita PONC. E depois 6 horas, 24 horas, o nível de PONC explodiu. No esquema da nossa direita, células com atividade de P53 é a mesma coisa. Quando você tem a P53, olha lá embaixo, você forma precursores de PONC. Na coluna da extrema direita, quando você não tem a P53, mesmo que você tenha radiação ultravioleta, você mal forma PONC. Isso estabelece a relação, isso comprova a importância da P53 no processo de formação de melanina. Então, se eu tiver um ingrediente, né? Muita bioquímica, calma, agora a bioquímica vai diminuir, eu prometo, tá? Tem gente que não gosta, né? Quando quem está assistindo a aula é um farmacêutico, gosta mais da bioquímica. Os outros profissionais não gostam tanto, mas a gente que é professor tem que pôr tudo no curso. Então vamos lá. Queríamos comprovar a importância da P53. Comprovamos, tá bom? Então P53, resultante de dano ao DNA, isso acontece no corpo todo, não só na pele. Então P53, aí no caso da pele, ativa PONC, proópio-melanocortina, alfa-MSH, ACTH, se liga a receptores dessa melanocortina na membrana do melanócito, aumenta a AMP cíclico faz a gente trabalhar mais, faz o melanócito trabalhar mais melanina. E a luz visível? Essa luz visível que está iluminando o Maurício aqui agora no meu estúdio, onde eu gravo as aulas para vocês. Será que essa luz visível pode fazer mal para a nossa pele? Pode causar manchas? Vamos lá. Luz visível. Estudos realizados com fonte de luz policromática. Luz visível de 390 a 1700 nanômetros. Esse é o comprimento da luz visível. Mostram o seguinte: a pigmentação pode ser induzida pela luz visível na ausência da radiação ultravioleta e pode induzir uma pigmentação que persiste por até 10 semanas. Você leu o que está escrito? Na ausência de ultravioleta.
Tá? Então, por exemplo, aqui no meu estúdio não tem janela, não pode ter janela no estúdio, né? Senão dá diferença de iluminação, o pessoal da produção fica bravo comigo, teve que tirar todas as janelas daqui. Mas está cheio de luz visível que vem dos refletores, que vem das lâmpadas que estão lá no teto. Luz visível é luz que ilumina, tá? Está presente em tudo. Tem gente que fala, luz visível está na tela do smartphone. Não, não é só lá. Está na tela do... Não está na tela do computador. Nem na Até tem. O seu computador é claro, tem uma tela clara, tem luz visível. Mas a maior quantidade de luz visível vem das lâmpadas, mas vem do sol também. Porque quando você sai lá fora, não está claro. Por exemplo, supõe que agora aí são 10 horas da manhã, onde você está me assistindo, são 4 horas. Não está fora. Perdão, não está claro lá fora. Então, está claro. Se está claro, tem luz visível. Tá bom? Agora, será que só a luz visível, sem a ultravioleta, será que ela consegue manchar a pele? Sim, é isso que o estudo mostra. Repete. É a linha do meio, pessoal. A pigmentação pode ser induzida pela luz visível na ausência da ultravioleta, quer dizer, até dentro de casa. Agora, quando eu somo visível com ultravioleta, que é o que está lá fora, né? Quando eu vou andar na rua, por exemplo, aí com certeza é muito pior. Então, só visível pode induzir uma pigmentação que persiste por até 10 semanas. Estudos recentes mostraram que a resposta imediata, aquela resposta pigmentar imediata, induzida pela luz visível, não é diferente, não é significativamente diferente da pigmentação induzida pela radiação UVA e UVB, radiação UV. 2 estudos para mostrar para vocês aí. Primeiro estudo, e as referências estão sempre embaixo ali no slide. Estudo 1, peles com fototipo 4, a fototipo 6, ou seja, as mais morenas, expostas à luz visível, responderam com uma resposta pigmentogênica imediata que durou 2 semanas. O estudo 2 diz o seguinte, que a luz visível induziu uma pigmentação mais escura nos fototipos mais elevados, e essa pigmentação foi mantida por mais tempo do que aquela mantida, induzida pela radiação ultravioleta. Então, sim, a luz visível, tá? Só que eu não quero que você fique achando que luz visível tem a ver com o smartphone e com a tela do computador. Lá tem luz visível, mas é fraquinha. Se eu pegar o meu smartphone aqui, puxa vida, comparado com essas lâmpadas aqui, o coitado morre, né? Comparado com aquela claridade que vem do... Claridade. Luz visível é claridade, que vem do sol. Meu smartphone não é nada. Não serve para... Aí você vai falar assim, mas o Maurício esqueceu de falar da luz azul. Não esqueci, porque se você for no Google e você colocar lá luz visível e vai em Google Imagens, você vai ver que a luz azul é parte da visível, tá bom? É a parte mais energética da luz visível. Por que é mais energética? Porque a azul é a primeira faixa do visível, então está mais perto do UVA. Está mais perto do ultravioleta, então possui características até semelhantes. Vamos falar agora das mulheres grávidas. Por que é que as grávidas têm mancha de pele? Essa parte da aula é emocionante, o curso está ficando emocionante. Gravidez. A hiperpigmentação é muito comum durante a gravidez. O que acontece durante a gravidez? Nós aumentamos o estrógeno, nós aumentamos a progesterona, nós aumentamos o alfa-MSH, que é uma pró-ópio-melanocortina, é uma POM, que a gente já viu isso, e aumentamos também o ACTH. Esses 2 últimos mecanismos já foram apresentados para vocês. Aumento do estrógeno na gravidez. Estudos recentes trataram melanócitos humanos, o melanócito estava lá descansando, né? Trataram os melanócitos humanos com uma concentração de 25 nanomoles de estrógeno. Essa concentração aí é uma concentração medicamente relevante observada durante a gestação. Olha que interessante. A melanina foi significativamente aumentada após esta exposição.
em mais ou menos 208%, e foi semelhante ao aumento observado com 100 nanomoles do alfa-MSH. Olha o gráfico lá embaixo. Então, controle é o melanócito descansando. Ele faz a melanina que ele tem que fazer, né? Que mandaram de fazer. Quem que mandou? A genética da pessoa. Quando você coloca um pouquinho de estrógeno, a mesma quantidade de estrógeno da mulher grávida, dá uma olhada na coluna do meio, o salto que existe na produção da melanina. Um salto semelhante a quando o melanócito é exposto a 100 nanomoles do alfa-MSH. Então, sim, o estrógeno, o hormônio feminino, sim, ele causa mancha na pele. Vamos falar um pouquinho agora do escurecimento das áreas íntimas, das regiões íntimas da mulher. Então, muitas mulheres falam assim: olha, eu estou tendo escurecimento na minha região íntima por um motivo. Não é por causa disso. Primeiro, é porque simplesmente a mulher tem mais estrógeno, tudo bem? E porque a mulher engravida. Então, quanto mais filhos a mulher tiver, quanto mais gravidez ela tiver, mas não precisa ser só gravidez também, problemas hormonais que são mais comuns na mulher. Lembra que a pele da região íntima tem mais melanócito? Você lembra lá do comecinho do nosso curso, módulo 1? Então, esse estrógeno que aumenta na gravidez, e a cada gravidez vai escurecendo a pele na região íntima. Tá bom, pessoal? Deixa de falar de região íntima. Agora você já entendeu porque ela é mais morena? Continuando a nossa aula. Estudos relatados por Natali et al. Mostraram que, após uma semana, a pele tratada com 25 nanomoles de estrógeno apresentou um aumento de 3 vezes, grifa bem, 3 vezes no conteúdo de melanina, sem alterações no número de melanócitos. Então não é o número de melanócitos que aumenta, é o estrógeno, tá bom? E se você tiver um homem, e esse homem por um motivo ou outro, até por tratamento de um câncer de próstata, sei lá, ele começa a tomar estrógeno, sim, ele pode ter aquela mancha de pele, igual a da mulher grávida. Estrógeno. Tem mais estudo para vocês verem. Os efeitos do estrógeno são contrabalanceados pela progesterona em muitos tecidos durante a gravidez. Estudos trataram melanócitos com níveis fisiológicos de progesterona, o que resultou em uma diminuição da produção de melanina, dose dependente. Ah, que bom, né? Quer dizer que se o estrógeno aumenta a produção de melanina, a progesterona diminui a produção de melanina. Em 500 nanomoles, uma concentração observada na gestação no 3º mês, a progesterona diminuiu a produção de melanina mais ou menos em 58%. Então, por que será que a pele da mulher mancha? Se o estrógeno aumenta a produção de melanina, mas a progesterona diminui, por que será que a pele da mulher vai manchar durante a gravidez? A resposta está agora a seguir. Estrógeno e progesterona influenciam na síntese de melanina, pois modulam a atividade do AMP cíclico. O AMP cíclico ativa uma cascata que converte a tirosina em melanina no interior de melanócitos, enquanto a progesterona, que é então a amiga da pele nesse caso, diminui a expressão de AMP cíclico. Porém, na gravidez, enquanto a mulher tem 10 vezes mais progesterona apenas, ela vai ter 30 vezes mais estrógeno. Então é muito mais estrógeno do que progesterona, tá bom? E não vale sair por aí tomando progesterona, que você vai ter um problema gravíssimo de saúde, hein, tá? Hormônio só com médico, tudo bem, pessoal? Continuando. Vamos ver agora como é que o estrógeno e a progesterona agem dentro do melanócito. Segundo o Natali et al., a ligação dos hormônios nos melanócitos se dá através de receptores de hormônios sexuais acoplados à proteína G, ligados à membrana denominados GPCR.
PQER7 e PAQR7, ativando a produção de melanina de acordo com o esquema que está ao seu lado. Então, olha só, vamos lá para o melanócito que fica mais fácil. Você tem ali no melanócito 2 receptores, o azul para estrógeno, o amarelo para progesterona. A mulher ficou grávida. O estrógeno vai lá e aumenta, olha o sinal de mais, a produção do AMP cíclico. A progesterona se liga no receptor amarelo, ela diminui o AMP cíclico, mas o estrógeno está 30 vezes mais aumentado. A progesterona apenas 10 vezes mais aumentada. Quem vai ganhar a guerra? Quem vai ganhar a batalha aí? É o estrógeno. E aí você tem, através do aumento do AMP cíclico, a conversão de tirosina em melanina e a mulher ganha, então, uma mancha de pele que daqui a pouco a gente vai ver que se chama cloasma. E a poluição? Poluição. Vamos ver como é que a poluição mancha a pele. Se é que mancha, vamos lá. Poluição. Índia, Sudeste Asiático, China, Estados Unidos. Olha, não puseram o Brasil aí, hein? Vou fazer uma reclamação. Líderes mundiais em poluição do ar. Consequentemente, elevada incidência de casos de hiperpigmentação. Isso é o que diz o estudo científico, cuja referência está ali embaixo. Por isso que não puseram o Brasil, porque o estudo simplesmente não abrangeu, não incluiu o Brasil, mas certamente, se nós estudarmos o Brasil, nós também vamos ver que existem cidades brasileiras muito poluídas. E essa poluição pode sim, até como mostra o estudo, hiperpigmentar a pele, causar mancha escura na pele. Veja o mecanismo. Elevados índices de poluição. E o que é a poluição? A poluição são hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, mais os PM, materiais particulados, sobre a pele formam quinonas. Essas quinonas levam à formação de espécies reativas de oxigênio, radicais livres. E esses radicais livres vão, em primeiro lugar, aumentar a produção de metaloproteinases, segundo lugar, e como consequência, diminuir o colágeno e a elastina, e terceiro lugar, hiperpigmentar a pele. Então a poluição sobre a pele forma quinonas. Essas quinonas geram radicais livres. Os radicais livres envelhecem a pele, levando à perda, de colágeno e elastina, e os radicais livres, como nós já vimos, até do mecanismo da radiação UVA, etc. e tal, oxidação, radical livre faz oxidação, você hiperpigmenta a pele. Então, proteção da pele contra a mancha em cidades poluídas podem ser feitas por agentes antioxidantes? Claro que sim. Sim, se você respondeu sim, o seu raciocínio estava correto. Viu como tudo se liga? No final, continuando, poluição ainda. Um estudo científico teve como objetivo avaliar os efeitos do dióxido de nitrogênio, um componente da poluição, no surgimento de manchas. E ele concluiu o seguinte: altos índices de poluição com elevadas concentrações de dióxido de nitrogênio, quando distribuído em 2 grupos, e os grupos eram formados da seguinte maneira: o grupo 1, 806 mulheres alemãs, o grupo 2, 743 mulheres chinesas. Olha o tamanho desse estudo grande. Idade média do grupo 1, 73 anos, do grupo 2, 59. O grupo 1, além, é claro, do dióxido de nitrogênio da poluição, tomava 2,6 horas de sol por dia. O grupo 2 tomava 3,5 horas de sol por dia. O nível médio desse dióxido de nitrogênio foi de 28,8 microgramas por milímetro cúbico no estudo com as mulheres alemãs. E nas chinesas, 24,1 microgramas. Então, o que concluiu? A exposição ao dióxido de nitrogênio foi associada com mais lentigens. Lentigem é um tipo de mancha que a gente vai estudar futuramente nos módulos mais avançados.
nas bochechas, em mulheres alemãs e também nas chinesas com mais de 50 anos. Então, tanto faz. Se você está na Alemanha, se você está na China, dióxido de nitrogênio é um poluente, tá? Eliminado aí, está presente nos gases poluentes, vai levar à formação de uma mancha escura, chamada lentigem ou lentigo. Tudo bem? Mesmo que você tome pouco sol, você viu? 2 horas, 3 horas de sol. Vamos para a outra parte da conclusão. Um aumento de 10 microgramas por milímetro cúbico na concentração de dióxido de nitrogênio já é suficiente para aumentar aproximadamente em 25% os pontos escuros na nossa pele. Então, sim, poluição também causa mancha de pele, assim como o estrógeno da gravidez, assim como a radiação solar, tá bom, pessoal? E a gente vai ver no próximo módulo, porque o módulo 2 chegou ao fim. Nós vamos ver no próximo módulo as hipercromias, os tipos de mancha de pele. Como é que nós podemos classificar os tipos de mancha de pele? Qual a diferença entre uma mancha e outra mancha? Porque você conhecendo, sabendo que tipo de mancha você está vendo ou você tem pela frente, fica muito mais fácil você associar ao mecanismo causal desta mancha e também futuramente ao tratamento dela. Vamos dar uma paradinha, toma uma aguinha, toma um cafezinho, eu também vou dar um repouso e a gente já volta já para o módulo 3.